Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje a gente vai tratar do artigo 41, superveniência de doença mental. Vamos à vinheta, solta a vinheta aí e o caput. Superveniência de doença mental. Artigo 41. Caput. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Redação dada pela Lei número 7.209, de 11/7/1984. Então, pessoal, o artigo 41 do Código Penal trabalha, em apertada síntese, com a superveniência de doença mental. O que é essa superveniência de doença mental? A pessoa vai lá, pratica o crime, é condenada, processada, condenada, imputável. Porém, durante o cumprimento da pena, sobrevém uma doença mental. Mas quando ela praticou o crime, no momento da ação ou da omissão, ela era imputável. Essa doença aparece depois, por isso que fala superveniência, entendeu? Essa nomenclatura superveniência, né? A pessoa praticou o crime, imputável. Não era inimputável, era imputável. Foi processada e condenada, imputável. Sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade. Aí ela começa a cumprir a pena privativa de liberdade e sobrevém a doença mental. Entretanto, na época do crime, essa pessoa era imputável. O problema é que durante a execução da pena sobreveio uma doença mental, ou sobreveio uma doença mental. E agora, pessoal? Agora, cuidado, preste atenção, como fala o nosso professor Rogério. Porque duas situações podem acontecer. Quais são elas? As duas situações podem acontecer, uma situação regularizada pela LEP, né, no artigo 108, que eu vou falar aqui mais para frente, mas eu vou comentar, é importante. E a outra situação regulada, não é regularizada, é regulada pelo artigo 183 da LEP. Mais uma vez, para quem está começando aí no direito, LEP é a nossa Lei de Execução Penal, tá? Então, pessoal, nos casos de superveniência de doença mental, nós podemos estar diante de duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? Uma hipótese é regulada pelo artigo 108, outra hipótese regulada pelo artigo 183. Eu já falei isso, mas é bom para registrar, a gente tem que registrar isso. Se a superveniência de doença mental consiste numa anomalia passageira, ou seja, a doença mental foi rotulada como uma anomalia transitória, passageira, o preso que está cumprindo a pena privativa de liberdade é transferido para um estabelecimento adequado. Ele não vai ficar lá naquele presídio ou de segurança média ou de segurança máxima, não. Ele vai ser transferido para um estabelecimento adequado. E no estabelecimento adequado, vai ser considerado como um cumprimento de pena. O tempo que ele estiver lá vai ser computado vai ser descontado e vai ser computado como cumprimento de pena, tá, pessoal? Se for uma anomalia passageira, não vai haver uma conversão de pena, transformar a pena em medida provisória, medida de segurança, tá? Ou ele apenas vai ser transferido para um estabelecimento adequado e lá vai cumprir a pena. Num estabelecimento onde ele vai ter tratamento psiquiátrico, ele não vai continuar cumprindo a pena naquele regime de segurança média
e fechado, né? Desculpa, segurança média e máxima, né? Segurança máxima. Não, ele vai ser transferido para um estabelecimento adequado. O tempo de internação nesse estabelecimento adequado é computado como pena de cumprimento de pena. Tempo como pena de cumprimento de pena. Tempo de pena cumprida. O tempo de internação vai ser computado como tempo de pena cumprida, tá? Aqui colocam a razão de uma questão que é delicada. O professor Rogério Sanches Cunha coloca uma coisa para a gente pensar aqui, para refletir. Se é que existe estabelecimento adequado no Brasil, né? Como a gente já falou aqui, o Brasil tem graves problemas sociais, graves problemas de infraestrutura também, né? Isso já abrange esse problema de estrutura, né? Como quando a gente estava falando lá das casas de albergado, que só tem 23 no Brasil, e dentro das 23 elas não se inserem no conceito do que é de fato uma casa de albergado, né? E acaba que o rapaz vai cumprir a pena em casa, né? Prisão domiciliar, isso é outro assunto. Aqui quando fala estabelecimento adequado, o Rogério Sanches Cunha, ele coloca assim, coloca razão para pensar assim, é difícil encontrar um estabelecimento adequado no Brasil. E é fato isso, né? Agora, se for o caso, pessoal, agora vamos para a segunda hipótese, tá? Se for o caso de uma anomalia que não é passageira, que não é transitória, que é uma anomalia permanente, uma doença mental grave, que foi rotulado como uma anomalia permanente, uma doença grave, uma anomalia psíquica gravíssima, ou perene, né? Se for uma anomalia permanente, não transitória, aí simplesmente irá ser transferido para um estabelecimento adequado e irá transformar a pena em medida de segurança. E ele passa a cumprir a medida de segurança norteado pelo artigo 97 e seus parágrafos. Eu acho tão estranho quando tem comentários que falam assim, mas não é medida de segurança. Tecnicamente não é medida de segurança. Como que não é? Poxa, tá aqui, ó. Tá aqui. Na LEP. A pena é transformada em medida de segurança. Como é que fala que não é? Então, eu não concordo com isso, tá? Eu nunca vou aqui virar e falar assim, não é, porque medida de segurança é lá do artigo 26, quando o indivíduo é considerado com doença mental, retardado. Eu tenho que lembrar o artigo 26 de cabeça aqui. Que no tempo da conduta, da ação, da omissão, não tinha um entendimento para entender, não tinha entendimento para entender aquele delito. Eu vou relembrar aqui para vocês. Esse é o inimputável, né? Mas aqui no artigo 41, a gente está conversando, está comentando sobre um indivíduo que na hora que ele cometeu o crime, ele era imputável, ele não tinha doença mental. Ele passa a ter quando ele já está num cumprimento de pena, já está cumprindo sua pena restritiva de liberdade. Então, vamos voltar aqui na segunda hipótese, senão eu não me perco, né? Quando aqui o professor Rogério Sanches Cunha fala, se for uma anomalia permanente, ele vai ser transferido para o mesmo local onde existe pessoas que estão cumprindo pena de medida de segurança, né? E ele vai passar por um tratamento psiquiátrico e a pena dele vai ser transformada em medida de segurança. Tá? Ele passa a cumprir a medida de segurança norteado pelo artigo 97 e seus parágrafos. Por isso eu não aceito quando fala assim, não, mas não é medida de segurança. É também, porque transformou-se em medida de segurança. No caso de doença mental, você vai ter que diferenciar se caracteriza numa anomalia passageira ou se considera uma anomalia não passageira, uma anomalia mais grave. A passageira, vamos repetir, transfere o preso para um estabelecimento adequado e lá o tempo de pena, o tempo de internação, será considerado tempo de pena cumprida, tá? O tempo que ele ficar internado lá vai computar como tempo de pena cumprida. Essa é a passageira.
Se não for transitória, que é quando é grave, quando é perene, o juiz transforma a pena em medida de segurança. Aí ele vai ser tratado como qualquer outro sujeito à medida de segurança. A execução dele vai passar a ser norteada pelo artigo 97 e seus parágrafos. Isso caiu no concurso de magistratura, tá, pessoal? Quando a gente fala superveniência da doença mental, isso é porque, eu vou repetir, ele passa a ter essa doença mental depois que ele está cumprindo a pena, não é antes, tá? Porque a gente comentou aqui o artigo 26, o que é o inimputável, pessoal? É legal dar essa explicação. Não sei se vocês lembram, o inimputável é aquela ocasião que eu comentei que nós sabemos que não há uma sentença condenatória. O juiz absolve, né? Porque a pessoa que tem doença mental, ela é absolvida, claro, provada por laudo perito, por laudo psiquiátrico, etc. Eu vou explicar isso depois. O juiz absolve por doença mental e impõe a medida de segurança, a chamada sentença absolutória imprópria. Já antecipamos também que esta medida de segurança pode ser de duas naturezas. A primeira medida de internação, o inimputável é conduzido a um hospital para tratamento psiquiátrico, e a segunda hipótese é uma medida de tratamento ambulatorial, né? Tem umas palavrinhas que enroscam na boca, eu não vou fazer edição, não. Aqui o condenado não é inimputável, o artigo 41 não é inimputável. No tempo da ação e da omissão do delito, né, no momento do crime, ele é imputável. Ele passa a ser depois. Para que seja inimputável, essa explicação que eu quero dar, é necessário que, além da doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, como diz o caput do artigo 26, que a gente já comentou aqui, ele seja ao tempo da conduta, ou seja, no tempo da ação ou omissão, capaz de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui é o inimputável, tá, pessoal? Ou seja, a inimputabilidade é aferida e tem como base a capacidade de compreensão do doente mental no momento da ação ou da omissão. Então, se no momento da conduta, no momento da ação ou omissão, ele tinha doença mental ou desenvolvimento mental retardado incompleto, e além disso, em razão dessa doença e desse desenvolvimento incompleto, ele não tinha capacidade de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, aí sim ele é considerado inimputável. Tá, pessoal? Ele é considerado inimputável por doença mental e absolvido, e é imposto a ele uma medida de segurança, e o juiz vai dar uma sentença absolutória imprópria, que é chamada. O que acontece no artigo 41, que traz uma situação na qual o sujeito é imputável e por isso ele foi condenado a pena privativa de liberdade. A gente está tratando aqui dos assuntos referentes à pena privativa de liberdade, que vai terminar no próximo artigo, no artigo 42. Tá? Já no cumprimento de pena, sobrevém então uma doença mental, né? Que é o artigo que a gente está comentando. Se ele tem uma doença mental, não faz sentido que ele continue cumprindo pena privativa de liberdade em um estabelecimento de segurança média ou segurança máxima. Por isso que ele é encaminhado a um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, exatamente no mesmo lugar que se cumpre as medidas de segurança de internação. Tecnicamente, não é uma medida de segurança. É o que eu discordo, tá, pessoal? Mas eu fiz um resumo aqui. Quando sobrevém a doença mental, alguém que era originalmente imputável, claro que a aferição dessa superveniência de doença mental será constatada através de um laudo médico psiquiátrico, de um perito designado pelo juízo, de confiança do juízo. Tá? Mas
A LEP fala que transforma numa medida de segurança, por isso que eu discordo quando fala que tecnicamente não é. Mas é porque, por que fala que tecnicamente não é? Porque a medida de segurança é dada ao inimputável que realmente tem, que no tempo do crime ele era considerado doente mental. Aqui no artigo 41, eu até compreendo, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, né? Parece até que eu estou em cima do muro, mas não é. É que eu compreendo o que vários estudiosos estão falando aqui, é que no momento da ação e da omissão, ele era racionalmente normal. Ele passa a ter uma doença mental depois. Por isso que fala que tecnicamente não é uma medida de segurança. Eu discordo um pouco, porque se transforma-se numa medida de segurança, manda-se tecnicamente lá para aquele lugar, né? Desculpa o meu modo de falar, pessoal. Eu sou espontâneo e eu não quero ficar que nem uma geladeira falando aqui com vocês. O mais espontâneo possível. Para que o juiz possa fundamentar ali a sentença, é super relevante a condição sine qua non que tenha realmente um laudo psiquiátrico que mostre que depois que o sujeito foi condenado, imputável, depois ele tem uma doença mental, por isso que a gente fala superveniência, tem que ser comprovado isso. É feito um laudo pericial, um laudo psiquiátrico, com todas as provas e o juiz vai pegar esse material para fundamentar a sua sentença. E se tratando de alguém que já é condenado, lembre-se que essa decisão que vai encaminhar o sujeito ao hospital para tratamento psiquiátrico não será feita pelo juiz, pelo juízo sentenciante, mas sim pelo juízo da execução penal, que é o juízo responsável em acompanhar o desdobramento da execução da pena. Então, acho que eu já falei tudo, né, pessoal? Eu vou resumir aqui para a gente sempre estar recapitulando. Quando a gente lembrar do artigo 41, você vai lembrar da palavra superveniência de doença mental. Por quê? Porque no momento da conduta do crime, ele era normal, ele era imputável, não inimputável. Ele passa a ter doença mental depois, que ele já está cumprindo pena privativa de liberdade. Por isso que se fala superveniência. Esse artigo vai tratar de uma pessoa que comete um crime e foi condenada por aquele crime e ela não tinha nenhuma doença mental no momento do crime. Depois, no momento que ela está cumprindo a pena, aparece uma doença mental. Aí que você tem que diferenciar se a doença mental é transitória ou se ela é grave, se ela é perene, como o professor Rogério Sanches Cunha coloca essa palavra perene que eu gostei. Essa pessoa vai começar a cumprir pena dentro dos lugares que normalmente os presos de regime fechado cumprem. Não, ela vai ser transferida para um estabelecimento adequado. Já repeti isso aqui só para a gente fechar o artigo mesmo. Essa pena que será aplicada não é uma medida de segurança? Discordo! É uma medida de segurança sim, mas vamos lá. Porque essa pessoa, na época do crime, na época da condenação, não era inimputável. A pessoa passou a ser com o tempo, né? Aí por isso que fala a palavra superveniência. E se tratando do inimputável, que foi condenado à pena privativa de liberdade, e que depois ficou, é o imputável que depois ficou inimputável. Por isso que eles falam que não se trata de medida de segurança. Ele não irá continuar cumprindo a pena dentro de um estabelecimento prisional, de segurança média ou segurança máxima. Essa pessoa será encaminhada para um hospital de custódia e terá o tratamento psiquiátrico comprovado através de perícia perante laudos técnicos. Tá? O que fala o artigo 108 da LEP? Se essa anomalia for passageira, como eu já citei aqui nesse artigo mesmo, né? Nesse comentário, essa pessoa será transferida para o estabelecimento adequado e este tempo que ela passa lá será considerado como pena cumprida. O tempo de internação lá será considerado como pena cumprida. Será descontado esse tempo que ela passou lá. Esse tempo será computado como tempo de pena cumprida. Se for uma doença mental passageira. Lembra que o professor Rogério Sanches Cunha coloca a questão de que se é que existe
estabelecimentos adequados no Brasil. Existe, mas o que ele quer dizer ali naquela reflexão racional, que ele tá com a mentalidade de dizer o seguinte, que são precários, né? Ele não está generalizando, mas ele faz uma crítica a essa infraestrutura brasileira. Já o artigo 183 da LEP, pessoal, se a anomalia que a pessoa vai ter depois for permanente, for gravíssima, vai transformar essa pena em medida de segurança. O juiz vai transformar essa pena em medida de segurança. Por que fala que é só técnica? Eu sei por que eles falam isso. Porque eles estão falando o seguinte, eu não estou discordando nem do professor Rogério Santos Cunha, ele nem toca nesse assunto. De outros pensadores, comentaristas, que falam o seguinte, que medida de segurança cabe para aquela pessoa que no momento do crime, do artigo 26, era doente mental, né? O artigo 26 fala sobre isso aí, entendeu? Eu já comentei ele aqui, eu só vou recapitular com vocês. É isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí o juiz lá vai absolver, porque ele é inimputável por doença mental e vai dar uma sentença absolutória imprópria, que chama, né? Por que é imprópria? Porque ele vai cumprir uma medida de segurança. Por que aqui eles falam que tecnicamente não é medida de segurança? Porque aqui no artigo 41 a gente está falando de uma pessoa que no tempo da ação da omissão era normal. Ele vai ter um problema mental já depois, durante o cumprimento durante o regime de cumprimento de pena fechado, né? Restritivo de liberdade, que fala. A prisão, né? Por isso que fala, aí se for uma anomalia transitória, ele vai ser transferido para um estabelecimento adequado. Se for uma anomalia permanente, o juiz vai transformar aquela pena em medida de segurança. Se o juiz vai transformar em medida de segurança, é medida de segurança. Não tem esse papo de tecnicamente não é? Poxa vida! Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Lembrando que a gente volta amanhã com o Diário Jurídico, tá? Lá no nosso Insta, que já está chegando a 1000 inscritos. Quero agradecer aí todos que estão, os estudantes de Direito que estão ali aplicado, estudando junto comigo, eu fico feliz, tá? Os professores que estão me acompanhando, promotores que mandam e-mail. Enfim, pessoal, o nosso público maior é de estudante, é fato, né? Mas acaba que a gente é agraciado com comentários felizes aqui no nosso canal, Advogado Completo aqui no YouTube. Mas acompanhe também no Insta. E aqui embaixo, pessoal, você que quer fazer sua pós em Direito Penal, sua pós, ou até mesmo a sua graduação em Direito, procure a Unifoco. São pessoas sérias, comprometidas, com professores altamente capacitados. Pode procurar Samara. Aqui no link da descrição desse vídeo vai ter o cupom RAVI30. Você tem 30% de desconto. E desconto é abatimento, tá, pessoal? Porque 30% não é nem desconto, né? Mas tá lá, RAVI30. Vai lá conversar com a Samara sem compromisso, que a Unifoco é recomendadíssima, é referência já no Brasil. E bem diferente de uns cursos aí que tem meio piratas, tá, pessoal? Os pacotes de livro que o pessoal vende, piratas, desatualizados. Não compre, vocês não precisam comprar esses pacotes piratas, não. Porque a gente tem um grupo de Zap que já ultrapassa 500 pessoas, 500 estudantes, advogados, professores, tudo lá, tem tudo lá. Pessoas sérias, tá, pessoal? E a gente faz resumo e passa gratuitamente. Porque a nossa tônica aqui é estudar, 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 estudar direito e que todo mundo, os apaixonados pelo direito penal, direito constitucional e civil, tá? Ou outras áreas do direito trabalhista, tributário, previdenciário, não importa. O importante é que pulse junto esse coração do direito aí, tá? Agora, a Unifoco, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Próximo vídeo, artigo 42.